Agora, se você cria uma questão de crença do tipo, eu não posso fazer isso, eu não acredito, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não funciona, eu não tenho uma situação aí potencial de conseguir aí encontrar um relacionamento que seja realmente um relacionamento que eu seja feliz. São crenças que você está colocando na sua frente que estão moldando o seu estado de espírito, estão moldando o seu estado de ser, que estão moldando a sua pessoa num todo. Então, essa moldagem, essa modulagem, na verdade, ela traz uma essência onde ela cria uma conectividade que vai fazer com que você não chegue na ponte da realização, não chegue nisso. Por quê? Porque você está travando tudo isso através de palavras. E acredite, muitas das vezes, se você parar para analisar, até os nossos 7 anos de idade, em média, nós vivemos uma realidade onde nós não sabemos quem nós somos e daquilo que nós podemos. Nós não temos essa conexão. Então, se você viver num lar onde as pessoas que ali estão, elas vão te potencializando para frente, onde elas falam que você tem capacidade de, você tem condições de, que você vai conseguir fazer, você vai modulando uma conexão muito potencial de poder mental. Do tipo, eu tenho sim capacidade, eu tenho possibilidade. Mas existe algo aí nesse sentido, tá? Que é uma coisa que muitas famílias erram e erram mesmo. E a gente tem que falar para que você possa entender e não fazer isso. Mas existe a questão da ação. Então não adianta você virar e se você ouviu a sua vida toda, não, eu tenho capacidade, eu tenho poder. Você vai conseguir, você vai realizar. Nossos pais falaram isso, pessoas próximas falaram isso, maravilha. Só que se você não for induzido a você tem o poder de, mas você precisa criar isso. Você tem o poder de, mas você precisa conectar com tudo isso. Você precisa criar ação para isso, para gerar uma reação positiva. Isso daí vai ser em vão, porque você vai achar que o mundo é aos seus pés, e aí entra numa fase de narcisismo, onde eu acho que, por exemplo, as coisas vão dar certo pra mim porque eu sou inteligente, ok? As coisas vão não, as coisas vão funcionar pra mim porque eu sou muito inteligente, porque meus pais lá atrás falaram que eu era uma criança inteligente, porque a minha professora da escola falou que era uma pessoa inteligente. Por que será que pessoas que vivem muitas das vezes, existe um número muito maior, tá? Muito maior, não são todos, mas um número muito maior, de pessoas que não tinham nada na infância, e aí diante disso elas foram lá, buscaram, alcançaram situações e nem eram as mais inteligentes, nem eram as mais espertas, nem eram muitas das vezes as mais bonitas, mas elas conseguiram criar ali um contexto de realização, de mudar essa fase da história. E por que que pessoas que muitas das vezes tinham ali condições familiares, às vezes nem milionários, mas assim, classe média que permitia estudo em boas escolas, cursos ali, né, para serem feitos, mas elas não prosperaram, elas não evoluíram. Por quê? Porque muitas das vezes elas acreditaram, tiveram a crença errada que o fato delas serem inteligentes, o fato delas terem estudado numa boa escola, o fato delas terem participado no meio social era o suficiente para isso e não é o suficiente. Não é o suficiente para isso se não tiver ação. Isso é em vão. É totalmente em vão esse movimento. Então existe sim uma necessidade de que haja um movimento para isso, uma articulação para isso, para que as coisas possam de fato retornar ao seu ecossistema e você ter uma realização na sua vida. É importante você ter autoafirmação? Sim, mas você precisa ter ação. E essas crenças que são em voltas, é muito importante você entender o porquê que você não vai fazer isso, por que que você vai fazer aquilo, entende? É muito importante você se perguntar. Então eu tô agora no momento da minha vida que eu tô criando um outro novo projeto de negócio. Tô criando um novo projeto de negócio. Nós estamos aí modulando, né? Em breve eu vou compartilhar mais nas redes sociais, assim, quando eu começar a ter resultados, mas eu tô num novo projeto, eu tô encabeçado nele. Então assim, o que que eu estou fazendo? Estou estudando sobre, estou criando sobre, estou me dedicando sobre, para eu poder entender o formato. Então eu tenho essa crença que se eu aprender sobre, eu consigo criar um negócio. Mas assim, eu já entendi que eu não vou conseguir tocar esse negócio para sempre, ok? Então eu vou startar ele para que aí depois eu coloque uma pessoa ali que ela vai me ajudar nesse formato. E aí vai ser um sócio, vai ser alguém que eu vou contratar, eu estou avaliando ainda no contexto do negócio. Mas eu quero primeiro modular para eu entender o contexto. Por quê? Porque eu decidi, na minha crença, ok, que eu preciso entender isso para startar esse negócio. Na minha crença é isso.
Isso quer dizer que é a verdade única? Não, não é. Eu poderia pegar alguém que conhece aí sobre, por exemplo, website e falar, olha, vamos montar uma sociedade, vamos montar uma parceria, eu tenho a ideia, eu tenho o projeto, eu tenho o capital de investimento, massa, ok? Isso poderia ser uma opção e funcionar, tá? Ou, não, eu poderia chegar lá e ter a crença que, por exemplo, eu não... no YouTube rápido, aí eu já toco o negócio. É uma crença sobre qual que vai dar mais certo, tá? As chances que tem mais de dar certo é a 1 e a 2. Ou seja, eu vou estudar e vou me dedicar e depois colocar alguém que tenha know-how, mas aí eu não sou uma pessoa que não sabe nada, tá? Então isso tem chances de dar certo. E a outra é colocar alguém que tenha total conhecimento, eu só entro como investidor. E ele vai me explicando, né? Essa pessoa, esse ser humano, né? Vai me explicando, ó, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui. Então são as que têm mais chances. A outra de ver um vídeo no YouTube pode ser, pode, mas se for uma coisa que eu não tenho nenhum entendimento, as chances são pequenas, por mais que eu acredite que eu seja autodidata e tudo mais, ok? Então é importante você entender esse contexto, porque assim, em ambos os casos, 1 e 2, se eu não tiver ação de ir lá atrás de alguém, arrumar, potencializar, estudar, colocar em prática, errar, tentar de novo, a coisa não anda, a coisa não flui, a coisa não movimenta. Ok? Então é importante você entender que existe a necessidade de movimento para que você tenha uma capacidade de criação. Existe a necessidade de você colocar em prática movimentos para que você traga em si potenciais informações, potenciais situações que vão te trazer a realização, que vão te trazer um movimento positivo, que vão te trazer uma conexão onde você traga consigo coisas que evoluam, que tragam realmente situações aí valiosas na sua vida, potenciais na sua vida. E aí nessa grande essência, você consegue entender isso, mas você tem que ter ação, você tem que ter movimento.